Começando agora o programa Navegar é Preciso. Navegar é preciso viver. Das ondas da internet para as ondas do rádio. Um programa para a malta portuguesa. Lusanet leva aos lusos dos 4 cantos do planeta as notícias da comunidade. Futebol, entrevista, música, cultura, utilidade pública e humor. Enfim, um programa para redescobrirmos nossas origens. Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, viver. Muito bom dia, amigos internautas! Estamos começando nesse dia 17 de agosto de 2025 a edição de número 1293 do Navegar é Preciso, exclusivamente pela live no Facebook. O endereço você já sabe, é o facebook.com/Grupo Lusanet. Não deixe de acessar também o nosso site, o www.lusanet.com.br. Em São Paulo são 10 horas 2 minutos. Em Lisboa, 14 horas 2 minutos. No programa de hoje teremos as notícias da semana em Portugal, bem como mais um capítulo da história dos castelos portugueses, além de fazermos uma visita até o Conselho de Torre de Moncorvo. E é claro, tudo sobre o futebol português e sobre a nossa lusa do Canindé. Navegar é preciso. Visite o nosso site na internet. O endereço é www.lusanet.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail grupolusanet@gmail.com. Repetindo, grupolusanet@gmail.com. Você também pode nos acompanhar nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Basta procurar por Grupo Lusanet. Você pode rever esta e outras edições do programa Navegar é Preciso também no YouTube. Basta digitar Programa Navegar é Preciso. Lusanet. Navegar é preciso. Navegar é preciso. Notícias Lusanet. É isso aí, de volta com o Navegar é Preciso, Notícias Lusanet. Mais uma vez o nosso muito bom dia a todos os internautas ligadinhos aqui com a gente no Navegar é Preciso. Nesta manhã agradável, mas geladinha do inverno brasileiro. Mas vamos esquentar o dia com o bom dia dele, Nelson de Paula. Muito bom dia, Lourenço. Bom dia a todos os internautas que nos acompanham. Um beijo no coração e vamos lá de Notícias Lusanet em São Paulo, 10 horas e 4 minutos. Em Lisboa, 14 horas 4 minutos. PS de acordo com as vias de migração legais, seguras e regulares e está aberto a discutir lei. O Partido Socialista mostrou-se mais uma vez disponível para ser o parceiro do governo na definição de políticas de imigração. Abre aspas, não querendo antecipar cenários, efetivamente o governo e o PS têm visões de algumas matérias diferentes, mas acho que, como ponto de partida, não deveriam estar tão separadas quanto isso, declarou o deputado socialista Pedro Delgado Alves. Ao mesmo tempo, disse que o partido partilha do objetivo de ter vias de migração legais, seguras e regulares. O parlamentar admitiu que correu mal a maneira como foi extinto o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Segundo o deputado, o problema da extinção desse serviço esteve na execução do processo devido a 3 causas. As pendências já acumuladas do serviço, a paragem de atendimentos na pandemia e, por fim, a dissolução da Assembleia da República em 2022, que levou a uma transição que demorou mais do que o previsto. No entanto, a decisão sobre quem será o parceiro
na mudança da lei é do governo. O parlamentar reafirma que o PS está disponível para o diálogo, admitindo também que não será a lei que o PS desenharia porque não tem maioria para o efeito, mas estamos disponíveis para colaborar com a boa-fé e com o bom senso, e que, se o governo tiver essa disponibilidade, cá estaremos em setembro. Navegar é preciso. Remunerações reais dos trabalhadores crescem 3,7% no segundo trimestre. As remunerações reais dos trabalhadores em Portugal cresceram em média 3,7% no segundo trimestre em relação ao mesmo período do ano passado. A estimativa publicada na última quinta-feira pelo Instituto Nacional de Estatísticas, o INE, referente à remuneração bruta total mensal média por posto de trabalho, já tem em conta o efeito da inflação. Tendo por referência a variação do Índice de Preços ao Consumidor, o IPC, a remuneração bruta total mensal média aumentou 3,7%, refere o INE. Se não for considerada a variação do IPC, a remuneração bruta total mensal média por trabalhador aumentou em termos nominais 6% para 1.741 euros no trimestre terminado em junho de 2025, em relação ao mesmo período de 2024. Um ano antes, em junho de 2024, encontrava-se nos 1.643 euros. Tanto a componente regular como a componente base daquela remuneração aumentaram 5,7%, situando-se em 1.368 euros e 1.281 euros, respectivamente, foi o que indicou a síntese estatística. Os dados dizem respeito a 4,8 milhões de postos de trabalho correspondentes a beneficiários da Segurança Social e a subscritores da Caixa Geral de Aposentações, mais 1,8% do que no mesmo período de 2024. De acordo com o INE, a remuneração bruta regular mensal média do trabalhador exclui, entre outras componentes salariais, os subsídios de férias e de Natal, pelo que tem um comportamento menos sazonal. Navegar é preciso. Na pujante São Paulo, 10 horas e 8 minutos. No Porto, 14 horas 8 minutos. Moedas afirma total oposição ao que o aeroporto de Lisboa receba um avião a cada 81 segundos. A possibilidade do aeroporto de Lisboa vir a receber um avião a cada 81 segundos tem a total oposição do presidente da autarquia. Carlos Moedas manifestou-se na última sexta-feira contra essa solução e diz que ela não deixará de contar com a sua total oposição. O Semanário Expresso avançou na sua edição da última sexta-feira que uma consultora britânica considera as atuais estruturas do aeroporto de Lisboa suficientes para receber 42 movimentos por hora, o que significa um avião a cada 81 segundos. Já por diversas vezes referi que este caminho não é aceitável e que comigo tal não acontecerá, diz Carlos Moedas em comunicado reagindo à notícia do semanário. Atualmente, o aeroporto Humberto Delgado recebe 38 movimentos por hora, ou seja, um avião a cada 95 segundos. A consultora britânica Matt McDonald, contratada pela ANA para fazer o plano de expansão do aeroporto de Lisboa, defendeu que só serão necessárias obras quando o objetivo for atingir os 45 movimentos a cada 60 minutos. O governo de Luiz Montenegro manifestou já vontade em expandir o aeroporto da capital de forma a receber 40 milhões de passageiros por ano. O objetivo seria garantir resposta
até a construção da nova infraestrutura aeroportuária em Alcochete. Navegar é preciso. Sporting adquire totalidade do passe de Francisco Trincão por 11 milhões de euros. O Sporting passou a ser detentor da totalidade do passe do futebolista Francisco Trincão, tendo pago 11 milhões de euros ao Barcelona pela aquisição dos restantes 50% dos direitos do jogador. Em um comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, a SAD do clube, presidido por Frederico Varandas, que já detinha metade do passe do jogador de 25 anos, explicou que chegou a um acordo com o Barcelona para adquirir os restantes 50%. O Sporting SAD chegou a acordo com o Barcelona quanto à aquisição de 50% dos direitos econômicos do jogador Francisco Trincão pelo montante de 11 milhões de euros. Em resultado do que acontece, o Sporting SAD passa a deter 100% dos direitos econômicos do referido jogador, mas se informa que a Sporting SAD não terá encargos com serviços de intermediação, lê-se na pequena nota. Isto significa que Trincão custou aos cofres de Alvalade um total de 21 milhões de euros. No final de 2022-2023, altura em que o extremo chegou a Alvalade, o Sport já tinha pago ao emblema catalão 10 milhões de euros, 3 pelo empréstimo na primeira temporada e os restantes 7 pela aquisição de metade dos direitos econômicos. Trincão tem contrato com o Sporting até junho de 2027 e foi determinante nas duas últimas temporadas em que o Sporting conquistou o bicampeonato e também a dobradinha em 2024-25. Navegar é preciso. Na bela São Paulo, 10 horas e 13 minutos. E em Torre de Moncorvo, que será o conselho abordado daqui a pouquinho no turismo, 14 horas 13 minutos. Hora das festas e eventos da comunidade portuguesa de São Paulo. Em breve o Arouca São Paulo Clube irá divulgar os detalhes do seu evento do mês de setembro, que é o almoço em homenagem à Senhora da Mó. Mais informações pelo WhatsApp do Arouca pelos números DDD 11 97133 9196 ou pelo DDD 11 92049 3070. Lembrando que o Arouca São Paulo Clube fica na rua Vila de Arouca, número 306A, no Tremembé, em São Paulo, capital. Então não se esqueça, para divulgar a festa ou evento de sua entidade portuguesa neste espaço, é só enviar uma mensagem para o e-mail grupoluzanete@gmail.com. Não deixe de divulgar a festa ou evento de sua entidade portuguesa aqui no Navegar é Preciso. Navegar é preciso. E chega ao final, notícias Luzanete, mas vamos navegar até às 11 da manhã com muita informação. No turismo iremos falar do Conselho de Torre de Moncorvo, na história dos castelos portugueses, hoje o segundo capítulo do Castelo de Ouguela. Nos descontos tudo sobre o futebol português e sobre a nossa Lusa do Canindé. Mas agora era de música. A maravilhosa música portuguesa, é claro, sempre oferecendo para você, nosso querido internauta ligadinho aqui com a gente no Navegar é Preciso, e também a todos os aniversariantes da semana, especialmente amanhã, dia 18, segunda-feira, fazendo aniversário a sobrinha do Emílio, a Fernanda Tavares. Um beijo para ela. No sábado, dia 23, o meu priminho Felipe Correia, filho dos meus primos Leonardo e Simone, completando 7 anos. Parabéns para ele, um beijo no coração dele também. E você aí, tá fazendo aniversário esta semana? Um grande abraço, muitas felicidades, saúde e proteção sempre para você, porque agora todos nós vamos ouvir com o grupo Entre Vozes, Meu Portugal, Meu Amor.
gente a fazer dos teus dias os meus ais. Ai, meu país, minha terra portuguesa, de Camões que tu tiveste pelo ventre da tristeza. Todos os dias te canto a condição de ser tua. Neste fado, neste pranto, eu por ti ainda canto, descalça por qualquer rua. Não sei se te canto ou choro, não sei se te grito um dia, que na força deste canto rasgo a alma e digo em pranto que eu por ti ainda morria. Ai, meu país, que trazes nos olhos fado desse rei que não voltou ao seu povo desejado. Na minha boca trago sempre o teu sabor, por isso te canto e digo: meu Portugal, meu amor. Todos os dias te canto a condição de ser tua. Neste fado, neste pranto, eu por ti ainda canto, descalça por qualquer rua. Não sei se te canto ou choro, não sei se te grito um dia, que na força deste canto rasgo a alma e digo em pranto que eu por ti ainda morria. Não sei se te canto ou choro, não sei se te grito um dia, que na força deste canto rasgo a alma e digo em pranto que eu por ti ainda morria. Navegar é preciso. Visite o nosso site na internet, o endereço é www.luzanet.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail grupoluzanet@gmail.com. Repetindo, grupoluzanet@gmail.com. Você também pode nos acompanhar nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Basta procurar por Grupo Luzanet. Você pode rever esta e outras edições do programa Navegar é Preciso também no YouTube. Basta digitar Programa Navegar é Preciso. Luzanet. Navegar é preciso. Navegar é preciso. Redescobrindo a comunidade. É isso aí, de volta com o Navegar é Preciso, e como acontece todos os domingos, estamos aqui novamente, eu, Lourenço Correia, e meu copiloto Nelson de Paula, para levá-los a mais uma breve viagem a outro dos principais e mais pitorescos pontos turísticos de Portugal. Nelson, já estamos com imagens de qual localidade portuguesa? Torre de Moncorvo. É, exatamente. Pertencente ao distrito de Bragança, o concelho de Torre de Moncorvo situa-se no sopé da Serra do Reboredo, na região de Trás-os-Montes e Alto Douro. O concelho ocupa uma área de 532 km², distribuída por 17 freguesias. Faz fronteira a norte com os concelhos de Vila Flor, Alfândega da Fé e Morgadouro, a sul pelo Rio Douro, a leste com Freixo de Espada Cinta e a oeste com Carrazeda de Anciães. Torre de Moncorvo teria nascido de uma remota vila da Alta Idade Média, designada
Vila Velha de Santa Cruz de Vilariça. No princípio do século XIII, a vila de Santa Cruz da Vilariça dava sinais de relativa vitalidade, pois recebeu de Dom Sancho II, em 1225, uma carta foral que lhe concedia importantes isenções e regalias fiscais e penais. Só a partir do tempo de Dom Diniz, no pensar do erudito padre Francisco Manuel Alves, Moncorvo adquire o seu incremento. Este rei concede-lhe foral em 12 de abril de 1285, passando então o conselho a ter nova sede e nova designação, que seria o Conselho de Torre de Moncorvo. Nelson, já chegamos lá no distrito de Bragança. Como é que fizemos para adentrar o Conselho de Torre de Moncorvo? Saindo do porto, deve-se pegar a autoestrada A3, sentido Braga, até sair na autoestrada A4, pegando posteriormente a IP4 e, por fim, a IP2, percorrendo uma distância de aproximadamente 230 quilômetros até Torre de Moncorvo. Lourenço, o que temos de patrimônio, cultura e lazer? A época das amendoeiras em flor, no final de fevereiro e início de março, é a altura de maior afluência turística ao concelho, sendo então promovidas várias atividades culturais e recreativas. Como espaços de lazer, destacam-se a praia fluvial da Foz do Sabor, os Jardim de Moncorvo e o Miradouro de Cardanha a Deganha, no Vale de Vilariça. Nelson, o que é que podemos trazer de recordações do artesanato de Torre de Moncorvo? Destacamos os cestos de vime, as colchas de rendas e os objetos de lareira em ferro. Lourenço, o que temos de festas e eventos? Bom, os destaques ficam por conta da festa de São Sebastião no mês de janeiro, a festa da amendoeira em flor entre os meses de fevereiro e março e a festa de Santa Leocádia no mês de junho. Nelson, como dizia o nosso saudoso amigo Abílio Erlander, já estou com água na boca. Sugestão gastronômica de Torre de Moncorvo. Destacamos as favas guisadas com chouriço, o cozido à transmontana, a caldeirada de feijão frade e a posta grelhada. E os docinhos, hein, Nelson? Aí nós temos as amêndoas cobertas e os doces de abóbora com amêndoas. Nelson, quem quiser maiores informações sobre o Conselho de Torre de Moncorvo, pode consultar que site, hein? Vai lá no site oficial da Câmara Municipal de Torre de Moncorvo, o endereço eletrônico é o www.cm-moncorvo.pt. Então não se esqueça, estando em Portugal, visite Torre de Moncorvo. É isso aí. Navegar é preciso. Visite o nosso site na internet. O endereço é www.luzanet.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail grupoluzanet@gmail.com. Repetindo, grupoluzanet@gmail.com. Você também pode nos acompanhar nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Basta procurar por Grupo Luzanet. Você pode rever esta e outras edições do programa Navegar é Preciso também no YouTube. Basta digitar Programa Navegar é Preciso. Luzanet. Navegar é preciso. Navegar é preciso. Redescobrindo a comunidade. Depois de visitarmos Torre de Moncorvo, vamos agora falar da história de Portugal, falando dos castelos portugueses. De qual falaremos hoje, Lourenço? Hoje o segundo capítulo do Castelo de Ouguela. Pois é, e no reinado de Dom Manuel I,
a vila recebeu o Foral Novo em Lisboa a 1º de junho de 1512. À época, eram seus alcaides os cunhas, senhores de Tábua. Quando da restauração da independência portuguesa, o Conselho de Guerra de Dom João IV determinou a modernização de suas defesas, que ganharam linhas abaluartadas, com projeto a cargo do arquiteto francês Nicolau de Langres. É deste período o episódio que imortalizou a sua defesa, quando da invasão do Alentejo por uma força de 1.500 cavaleiros e 1.000 infantes espanhóis, oriunda de Badajoz, sob o comando de Carlo Andrea Caracciolo, Marquês de Torrecusso, em 1644. Para a conquista de Ouguela, ofereceu-se um traidor, João Rodrigues de Oliveira, que, tendo se distinguido no Brasil à época da dinastia filipina, alcançou o posto de sargento-mor. Com a restauração, retornou a Portugal, onde, no Alentejo, passou-se para os espanhóis, recebendo como recompensa o posto de mestre de campo e o cargo de governador da Vila de Vilar de Rei. O traidor marchou sobre a Praça Portuguesa à frente de 600 cavaleiros e outros tantos infantes escolhidos na noite de 9 de abril. Entre os portugueses que andavam pilhando gado do lado espanhol para alimento das tropas, 4 soldados da guarnição de Campo Maior, percebendo o movimento de tropas, ocultaram-se e misturaram-se à retaguarda da coluna, inteirando-se dos planos do ataque. Utilizando-se de atalhos, alcançaram Ouguela 2 horas antes dos atacantes, avisando o governador da praça, capitão Pascoal da Costa, dando-lhe tempo de organizar uma apressada defesa ao alvorecer. Contava este oficial com 45 homens e mais as gentes da vila, entre as quais uma mulher, Isabel Pereira, que se destacou, quer pelejando nas trincheiras, como repartindo pólvora e balas aos soldados, e retirada ao castelo ficou desacordada por algum espaço com a ferida que lhe deram, até que, tornando em si, e vendo que não era perigosa, prosseguiu a pelejar com maiores brios até o fim. Os defensores resistiram à tentativa de explosão das portas do castelo, aos assaltos às muralhas e às promessas e ameaças que João Rodrigues de Oliveira dirigiu ao governador sitiado, que tinha sido cabo de esquadra e servido sob as suas ordens no Brasil. Após 3 horas de assalto, os espanhóis se retiraram, deixando escadas nos muros, 20 mortos no campo e levando dezenas de feridos. Olha só, então, que história legal aí do Castelo de Ouguela. Como sempre, né, tem os traidores, né, como esse que veio fazer curso aqui no Brasil e voltou formado e com mestrado para prejudicar os portugueses lá em Campo Maior. Mas, por outro lado, Portugal sempre teve os seus heróis, né? E desta vez aqui a heroína Isabel Pereira, que se destacou ali nas trincheiras portuguesas. E o resultado final foi a vitória dos portugueses. História muito bonita. Semana que vem tem mais História de Portugal, tem mais Castelo de Ouguela. Navegar é preciso. Visite o nosso site na internet. O endereço é www.luzanet.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail grupoluzanet@gmail.com. Repetindo, grupoluzanet@gmail.com.
Você também pode nos acompanhar nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Basta procurar por Grupo Luzanet. Você pode rever esta e outras edições do programa Navegar é Preciso também no YouTube. Basta digitar Programa Navegar é Preciso. Luzanet. Navegar é preciso. Navegar é preciso nos descontos. Lindo hino ao fundo anunciando o futebol português, o desporto em Portugal. Já estamos com ele aqui ao vivo e a cores. Vamos receber o bom dia do Emídio Tavares. Bom dia, Emídio! Bom dia, Lourenço. Bom dia, Nelson. Bom dia, internautas. Bom dia a todos. Bom dia, Emídio. Bom domingo para você. Igualmente. E vamos lá de notícias de notícias do esporte português. Vamos começando com o destaque, Emílio, das taças europeias e o Benfica na luz. Águia Vitória alça voo mais alto, Benfica 2, Nice 0 de novo, né, Emílio? Depois da primeira partida em que o Benfica venceu fora por 2-0, o Benfica recebeu nessa semana o Nice lá no Estádio da Luz. Primeiros 15 minutos, total pressão do time francês. Aí, num lance fortuito, o Schelderup achou o Ausners no meio da área, belo passe, o Ausners fez 1-0, mesmo assim, isso aos 19 minutos, mesmo assim o time francês continuou na pressão, só que num novo contra-ataque encarnado, 8 minutos depois, inverteram-se as funções. Quem deu o passe foi o Ausners, quem concluiu foi o Schelderup. Aí, 2-0 primeiro tempo, segundo tempo, o Bruno Lage resolveu só tocar a bola, fazer o tempo passar, fez 4 substituições para segurar o meio do campo. Mesmo assim, as equipes continuaram atacando, o Benfica mandou bola na trave, o Nice mandou bola na trave, mas placar agregado 4-0, o Benfica segue na disputa e agora vai pegar o Fenerbahçe do José Mourinho. Primeira partida dia 20 fora, segunda dia 27 na Luz. Só por ter evoluído até aqui, o Benfica já faturou 8,6 milhões de euros. Eita. Se passar pelo Fenerbahçe, vai para a fase principal da Liga dos Campeões. Eu digo principal porque não existe mais as fases de grupos, né? E aí vai embolsar no total, somados até agora as participações, 18,6 milhões de euros para os cofres do time da Luz. Nossa, que beleza. Me diga uma coisa, o Benfica está nessa, digamos, pré-fase aí, né? E o Sporting, por exemplo, foi o campeão, entra direto. Sim. Mas o Benfica acaba ganhando mais dinheiro do que o Sporting, ou seja, o time que faz as pré-fases acaba ganhando mais dinheiro, é isso? Não, porque quando começar a próxima fase, o Sporting vai ganhar esses 18,6 milhões aí e mais algum bônus por ter entrado direto. Então, com certeza, não ganha mais, não. Tá certo, é mais justo, né? Mas o Benfica, bem na fita, ganhou as duas primeiras com facilidade, digamos assim. Vamos ver agora contra o time do Mourinho, né? Vamos lá ver. Nelson, o tal de Arthur tá brigado, queria ir pro time do Mourinho. É grana na parada, empresário, né? E o Benfica decidiu que não, enquanto esta fase não terminar, ele não vai para lugar algum, mesmo porque seria uma incoerência vendê-lo agora, visto que já se previa que o Benfica enfrentaria o Fenerbahçe. Passado esse jogo, aí sim as coisas podem evoluir dependendo do que for oferecido. Do contrário, nada feito. Até o presidente do time turco veio falar que já fez uma outra proposta, mas por enquanto continuam todos onde estão. Na verdade, ele não é titular mais, né? E o Benfica até não está precisando muito dele, né? O Benfica
andou aí flertando aí com os turcos, né? E o resultado não tem sido bom, né? Já teve problema com o Koksu, jogador complicado. Agora vem esse Aktürkoğlu, eles não aceitam o banco. Olha, O eu acho Koksu, que o Koksu lá na Turquia tem outro apelido, é o Pelé Kosu. nossa, meu, o cara se ele acha acha. assim a última bolacha do pacote. Ele Bom, se acha. continuando aí na Europa, e o Braga, hein, Emílio? O Braga foi bem, e agora falar 2 jogos no playoff em Portugal. Explica aí. O Braga venceu a primeira fora na Romênia contra o Cluj, 2-1. Nessa semana, jogo de volta, 2-0, 2 gols do Zalazar. E agora vai pegar o time de Gibraltar, o tal de Lincoln Red Imps. Por que o Braga fará as 2 partidas em Portugal? Como a capacidade do estádio desse Lincoln não está dentro do que a UEFA determina, quando existem jogos de taça europeia, ele costuma já há alguns anos mandar as suas partidas lá no estádio do Algarve, lá em Faro. Então, por isso mesmo, o Braga joga. Primeiro jogo, que seria jogo fora, quinta-feira que vem no Algarve, e o segundo jogo na outra semana, lá na Pedreira de Braga. Ah, não poderia ser melhor, né? Jogar as 2 em Portugal e com o time de Gibraltar, né? Então, eu acho que o Braga tem tudo para continuar à frente, adiante, né? E na Liga da Conferência, como é que está o Santa Clara, Emílio? É mais uma equipe portuguesa que está indo bem. Primeira partida, jogo fora contra o Larne, lá da Irlanda do Norte. O Santa Clara fez 3-0 fora, recebeu o Larne essa semana em casa, empate sem gols. Com isso, o Santa Clara evolui para a próxima fase. Pega outro time, só que da República da Irlanda, o tal de Shamrock Rovers. Com isso, o primeiro jogo desta feita, o Braga joga primeiro em casa, na próxima quinta, e o jogo de volta dia 28, lá em Dublin, na Irlanda. Olha aí, vamos lá ver se o Braga faz bonito. Bom, Emílio, nós temos notícias aí dos grandes portugueses aí. O que você tem do Sporting, hein? O Sporting, em 2023, ele pegou emprestado o Trincão do Barcelona, pagou 3 milhões. Alguns meses depois, por 50% do passe, ele pagou 7 milhões. E agora, essa semana, ele comprou 50% restantes, mais 11 milhões. Com isso, o Sport gastou 21 milhões de euros para comprar em definitivo o passe do Trincão, jovem e belo jogador. Eu acho que a investida foi boa. Ah, eu também acho, já falamos essa notícia lá no começo, mas o Trincão por 21 milhões, olha, eu acho que está muito bom negócio para o Sporting, né? E o que você tem do Porto, Emílio? O Porto chegou a um acordo com o Anselmo, mesmo porque se não houvesse acordo, o prazo para o Porto inscrever o novo técnico estava se esgotando, né? Embora o italiano já esteja atuando. Então, o Porto e o Anselmo chegaram a acordo. O Anselmo teria mais 2 anos de contrato a receber. O acordo fechado é que ele vai receber até 2026. O de 2027 ele não recebe. Ele tinha, à época, se não me engano, 7 milhões de euros para receber. Vai receber pouco mais de 3 milhões parcelados. Ah, muito bem. Vamos ver. Então, o Porto vai trocar de treinador, é isso, Emílio? Já trocou, né, Nelson? Já está lá o Farioli já há mais de mês. Defendendo as cores do Porto. É que ele não tinha como é que é? O diploma, não pode né? sentar no banco. Não, ele não pode sentar enquanto o outro não saísse, né? Exatamente. Então ele fica só como auxiliar, mas não pode sentar. Muito bem. Boa sorte ao Porto. Vamos ver porque com o Anselmo lá estava difícil, né? Emílio, e o Cristiano Ronaldo, hein? O Cristiano Ronaldo, a renovação contratual, realmente parece que o que ele exigiu está sendo feito, em banho-maria, mas está sendo feito. O Cristiano indicou o tal de Semedo, antigo jogador, não o da seleção, outro amigo do Cristiano, para ser o diretor de seleções. Trouxeram o João Félix, trouxeram o Inigo Martínez, que era do Barcelona, um zagueiro, também Atlético Bilbao, e agora trouxeram o atacante francês, o Koeman, que estava lá no Bayern de Munique. Com isso, o
o Al-Nassr está se reforçando para tentar disputar ponta a ponta, além do técnico Jorge Jesus, para ver se consegue ganhar o título árabe, pelo menos. Vamos lá ver, o Cristiano precisa ganhar um título lá na Arábia. Bom, você tem notícias aí também do Vitinha, o Nuno Mendes, João Mendes? O Sapinto, essa semana o Sapinto estreou lá no Stigal do Irã, na decisão da Supertaça do Irã, perdeu de virada para o Tractor, 2-1, estreia com o pé esquerdo do Sapinto. Essa semana também o Cristiano, a companheira do Cristiano colocou nas redes o anel avaliado em mais de 2 milhões de euros que ele deu para ela, pedindo ela em casamento, e perguntaram por que tanto tempo? Não, 9 anos é um tempo bom. 9 anos é um tempo bom para eu conhecer a minha futura esposa. Agora sim, o Vitinha, o Nuno Mendes e o João Neves, essa semana, conquistaram mais um título na decisão da Supertaça Europeia, que coloca frente a frente o campeão da Liga dos Campeões e o campeão da Liga Europa, ou seja, PSG e Tottenham. Jogo disputado lá na Itália, em Udine, a arbitragem do João Pinheiro, técnico português. O Tottenham saiu à frente, fez 1-0 no primeiro tempo. No segundo tempo, fez 2-0 com o Romero, numa falha do tal de Cleverler, o goleiro que está no lugar do Donnarumma, que brigou com a direção e está de saída. 2-0, a partida 30 minutos caminhando lá para o final. Aí o Luiz Henrique resolveu mudar, colocou alguns jogadores em campo, dentre eles o Gonçalo Ramos e o coreano Kang In-lee. Aí, aos 40 minutos, o Kang In-lee foi lá, descontou 2-1, e dos 6 minutos de acréscimo, no terceiro minuto, bola cruzada na área, Gonçalo Ramos de cabeça, empatou tudo. A partida foi para a decisão por pênaltis. Primeiro pênalti, Vitinha desperdiçou. Mas a sorte estava do time francês, do lado do time francês. O Tottenham desperdiçou algumas penalidades. Aliás, fazendo um parênteses, estreia do Palhinha no Tottenham. Palhinha, grande atuação do Palhinha. Um esteio no meio do campo. Aliás, o primeiro gol do Tottenham foi no lance de um chute do Palhinha dentro da área. O goleiro desviou, a bola bateu na trave e voltou para o atacante deles fazer o gol. Grande atuação do Palhinha. E aí, na decisão, o último pênalti cobrado por Nuno Mendes, foi lá, bateu, e o PSG conquistou mais um troféu. Belíssima equipe do PSG. Aliás, o Nuno Mendes, com essa conquista, transformou-se no jogador abaixo dos 23 anos mais titulado em todos os tempos. Ele supera com 14 títulos. Ele supera o Koeman com 13 títulos, o Mbappé com 12, o Pelé e o Messi com 11 e o Cristiano Ronaldo com 10. Então, ele não tem 23 anos ainda, mas já tem 14 grandes títulos conquistados. Que números maravilhosos aí do Nuno Mendes, que é um belíssimo de um jogador, né? E o Ricardinho Emílio parou mesmo do futsal? O Ricardinho, 39 anos, que já foi eleito 6 vezes campeão, melhor jogador do mundo de futsal, 2010, 14, 15, 16, 17, 18. Ele que começou no Miramar, se projetou no Benfica, do Benfica ele foi para o Nagoya, no Japão, depois foi para o CSKA na Rússia, foi para o Inter Movistar, onde ficou um bom tempo, conquistou vários títulos, foi para o ACCS de Paris, foi para o Pendekar da Indonésia, para o Riga da Letônia e, por fim, encerrou a carreira no Genzano da Itália. Anunciou essa semana o encerramento da sua carreira vitoriosa, onde ele foi campeão europeu em 2018 por Portugal, campeão mundial de futsal por Portugal em 2021, 3 ligas dos campeões, 4 taças e 5 supertaças de Portugal, 6 ligas espanholas, 1 liga francesa, 3 ligas japonesas e 1 liga letã. Ele anunciou o fim da carreira e a nova jornada dele agora como diretor da Federação Portuguesa de Futebol. Realmente uma lenda do futebol, o Ricardinho, um dos maiores de todos os tempos.
Bom, vamos falar agora da Superliga Portuguesa, Emílio, segunda rodada. A primeira jornada só foi concluída na segunda-feira, né, Lourenço? Vamos aos resultados do domingo passado. O Famalicão venceu o Santa Clara por 3-0. O Moreirense venceu o Alverca por 2-1. O Braga venceu o Tondela por 3-0. E na segunda-feira nós tivemos duas partidas. O Estoril empatou com o Estrela Amadora 1-1. E o Porto venceu o Guimarães por 3-0. Lembrando que o jogo do Benfica pela primeira jornada vai acontecer no dia 23 de setembro contra o Rio Ave. Benfica que estava nas pré da Liga da Champions, né, nas pré-eliminatórias, não participou da primeira jornada. Mas na segunda jornada participou, né? Porque a gente começou a segunda jornada na sexta-feira com o AVS SAD perdendo mais uma. Em casa perdeu por 2-0 para o Casa Pia. Ontem nós tivemos Tondela 0, Famalicão 1, Guimarães 3, Estoril 2. E o Benfica estreando no campeonato ontem, jogando contra o Estrela Amadora fora de casa, venceu por 1-0. Hoje nós teremos Rio Ave Nacional, Santa Clara Moreirense, Alverca e o Sporting de Braga. O jogo da noite, o Sporting recebendo o Arouca, e a segunda jornada termina amanhã, dia 18, com o Gil Vicente recebendo o Porto. Olha aí, segunda rodada. E aí, Emílio, o Benfica suou para ganhar do Estrela? Olha a partida renhida, o Benfica, ele fez 1-0, gol de pênalti, e não foi fácil não, viu? Quase, o Benfica sofre empate, mas o Benfica está mais preocupado em participar da Liga dos Campeões, por isso não deu muita importância não, mas poderia ter tido uma surpresa. Resultado magrinho, né? Normalmente o Benfica se dá melhor aí com esses times médios para baixo aí, mas deve ter ganhou, é o que bastante importa. jogadores também, né? Sim. Não jogou com o time principal, né? Até porque tinha acabado de jogar com o Nice na quarta-feira, né? Muito início. Pois né? Achei, ficou meio estranho, né? O Benfica ter jogado no sábado, né? E tem o jogo agora, né? Na semana que vem, de novo, né? Tem que poupar os jogadores, né? Tá certo. O Benfica fez o que a obrigação, ganhou de 1-0 fora de casa, bom resultado, 3 pontos somados, né? E, bom... O Famalicão é o líder, hein? Provisoriamente, mas o Famalicão tá liderando o campeonato, 2 jogos, 2 vitórias, tá com 6 pontos. O Braga tá com 3, assim como o Porto, o Arouca, o Sporting, o Gil Vicente, o Moreirense, o Benfica, só que o Benfica com jogo a menos, o Casa Pia e o Guimarães também todos com 3. O Estoril, o Estrela Amadora com 1 e ainda sem ponto algum, o AVS SAD, o Alverca, o Nacional, o Santa Clara, o Rio Ave e o Tondela, mas início de campeonato começo, ainda, né? Tem muita água aí para passar debaixo da ponte, né? Mas já começam, né? 2 rodadas aí, esses times que não venceram, olha, começa a ficar preocupante, né? Enfim, vamos ver como é que vai ser o andamento do campeonato. E a Liga 2, hein, Lourenço? Bom, a segunda liga, a gente já teve a segunda jornada iniciada na sexta-feira com Feirense 4, Portimonense 1. Ontem nós tivemos Felgueira 0, Marítimo 1, Vizela 4, Porto B 0, Lourosa 2, o Chaves também 2, e o Acadêmico de Viseu, que havia perdido na primeira jornada, só empatou 0-0 em casa com o Passos de Ferreira. Hoje de manhã nós tivemos Sporting B 1, União de Leiria 0, Farense 0, Torriense 3. Teremos o complemento da segunda jornada daqui a pouquinho. Penafiel Oliveirense e Benfica B contra Leixões. Pela terceira liga, nós já tivemos a segunda jornada quase completa aqui da Série A.
Ontem nós tivemos Trofense 2, Braga B 0, São Joanense 0, Marcos 09 0, Varzim 4, São João de Ver 0, Guimarães B 2, Amarante 3. Haverá um jogo daqui a pouquinho, Paredes e FAF. Pela Série B, a segunda jornada já teve 2 partidas. O Amora perdeu em casa para o Caldas por 1-0 e o Sport da Covilhã perdeu também em casa por 1-0 para o 1º de dezembro. Teremos hoje o Lusitano de Évora contra o Mafra, a Acadêmica de Coimbra contra a União Santarém e o Belenenses contra o Atlético. Vamos ver aí, né? Começando os campeonatos, os times têm que mostrar a cara logo de começo, senão começa a ficar complicado. Precisam mostrar ao que vieram, né? Bom, então é isso, né, Emílio? Da minha parte é só mesmo. Então tá bom, Emílio, um bom domingo, uma boa semana, um grande abraço. Para vocês também, bom domingo, um abraço, tchau, tchau. Navegar é preciso. Visite o nosso site na internet, o endereço é www.luzanet.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail grupoluzanet@gmail.com. Repetindo, grupoluzanet@gmail.com. Você também pode nos acompanhar nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Basta procurar por Grupo Luzanet. Você pode rever esta e outras edições do programa Navegar é Preciso também no YouTube. Basta digitar Programa Navegar é Preciso. Luzanet. Navegar é preciso. Navegar é preciso nos descontos. Lusa do Canindé, Nelson, novidades da semana. Acho que a principal foi a saída do treinador, né, Nelson? Sem dúvida. O Cauã de Almeida, depois aí desde o começo aí da entrada da SAF na Portuguesa, né? Ele estava aí comandando a equipe. No começo, com muitas críticas, muitas mesmo, lá no Campeonato Paulista. Depois começou a Série D, as críticas diminuíram um pouco, mas em momento algum a torcida, digamos assim, abraçou o Cauã de Almeida. Essa que é a verdade, né? Então, a Portuguesa SAF resolveu dispensar o Cauã de Almeida. Os números dele não são ruins, assim, né? Em termos de vitórias, empates, tal, não são ruins, mas em termos de resultados, que eu acho que é o que foi posto na mesa, né, para tomada de decisão, não foram bons, porque a Portuguesa se classificou no Campeonato Paulista. 12º lugar, né, Nelson? 12º lugar entre 16, não é isso? Exatamente. Então não foi bom. Na Copa do Brasil, uns detalhes que também não diria que foram culpa dele, né? Mas a Portuguesa andou dispensando jogadores antes desse jogo aí com o Botafogo da Paraíba. Resultado final, perdemos no pênalti lá no Pacaembu. Aliás, me fala pênalti, me dá até calafrios, né? Perdemos nos pênaltis lá com o Rildo, se eu não me engano, chutando a última bola na trave. E o Maceió também perdendo o pênalti. Fomos eliminados na primeira ronda, né, como se diz lá em Portugal. E na Série D estava tudo lindo, maravilhoso, até a bigorna da realidade cair, né? Então, no mata-mata, o primeiro mata-mata, a Portuguesa já caiu fora, né? Um detalhe lá, tomou um gol, é o que a gente falou sempre, né? Mata-mata é muito perigoso. E a Portuguesa, infelizmente, nessas decisões aí de pênaltis, historicamente, não vem se dando bem. Então, é um item a ser
analisado, né, ser estudado. Eu não sei se treinaram, não vamos ficar falando disso ainda, né, porque isso é uma mancha aí na nossa história. Mas ontem foi um sábado, né, triste, porque era para nós estarmos acompanhando o jogo da Portuguesa, ou ontem, ou hoje, né, Hoje. lá contra o Cianorte, né? E o... Não é Cianorte, é outro time aí que... É Cianorte, Cianorte? contra o misto. Então, era para estarmos acesos aí, ligados aí no jogo da Portuguesa, que seria hoje, mas já encerramos as atividades em pleno 10 de agosto, né? Então, é o período Estava vendo um levantamento aqui, Nelson. Essa eliminação da Portuguesa, a Portuguesa sai de atividade no ano, é a vez que foi mais cedo precoce, né? Na existência da Portuguesa, cara. Mais de 100 anos de Portuguesa. Essa foi a primeira vez que a Portuguesa saiu no começo de agosto. Não tem mais nada para fazer o resto do ano. É incrível, né? Até porque, Lourenço, a tal da Copa Paulista já começou e a Portuguesa optou por não jogá-la, né? Tudo bem, podia ter jogado aí com a molecada, tal, a molecada do Sub-20 aí que tá fazendo bonito, mas optou por não jogar. E cá entre nós também é um campeonato, né, meio complicado, mas dá a abertura de você pleitear uma vaga lá na Copa do Brasil, que seria a meta, né, do time da Portuguesa, já que está garantido a Série D do ano que vem. Bom, o fato é que é isso aí, foi o encerramento de atividades mais precoce da história, 10 de agosto, então nós ainda temos setembro, outubro, novembro, dezembro e meados de janeiro para estrear. Bom, com a saída do Cauã, Lourenço, eu quero crer que a diretoria deve contratar o técnico mais lá para frente, até porque com a chegada aí do fim do mês de agosto, muito provavelmente alguns jogadores serão dispensados, se não a maioria, né, o que se imagina, outros serão emprestados, como é o caso aí do Biasos, que já foi lá pro CSA, e é isso, né, não vão poder reclamar que não tem como é que se diz? Tempo para planejamento. Não dá para reclamar. Essa semana aqui, se eu não me engano, no dia 19, vai ter uma reunião com o Conselho Deliberativo da Portuguesa, com a diretoria da SAF, que é uma exposição do que foi realizado até agora, e a exposição dos planos para o futuro, né? Se você vê os times lá da Série D, sinceramente, você pega lá os 16 times que estão lá, é lamentável a Portuguesa não estar ali no meio, né? Então, seja qual for os times, seja quais forem os times que vão subir, sinceramente, não dá nem para comparar com a história da Portuguesa, né? Exceto o Santa Cruz, aí, o América de Natal. A Inter de Limeira está fazendo um bom papel. Ontem ganhou o jogo lá no Espírito Santo contra o Rio Branco, 1-0. Praticamente tem tudo na mão agora, né? A Inter foi rebaixada no Campeonato Paulista, né? Exatamente. Ou seja, não está concorrendo com a vaga da Portuguesa. Não adianta nada eles subirem, que não vai ser um a menos disputando vaga no próximo Campeonato Paulista, né? Para a Série D. Mas porque eles estão na segunda divisão, assim como a Ferroviária, né? A Ferroviária está na Série B lá também, mas está na segunda divisão aqui de São Paulo. Então, exatamente. A Portuguesa está com a vaga garantida para a Série D do ano que vem, pelo 12º lugar que alcançou esse ano no Paulista, mas no ano que vem no Campeonato Paulista tem que ir bem para conseguir, se der tudo de errado na Série D no ano que vem também, que a gente espera que não aconteça, a Portuguesa precisa garantir já no Campeonato Paulista a vaguinha para uma possível Série D em 2027 também, né? A gente torce para que não precise disso, mas
tem que ir bem no Campeonato Paulista, né? Até para conseguir uma vaga na Copa do Brasil também, né? Tem que, Sim. o negócio tem que ir bem, senão fica, né? Pelo amor de Deus, né? Não, realmente, sabe, no começo lá, a SAF falando, dava assim como favas contadas, né? Subida D para C, e a gente sabe que não é bem assim, né? Acho que eles tiveram um choque de realidade, né? Sim, é muito complicado a Série D, mas a Portuguesa, né, tem camisa, tem poder, tinha grana, tanto é que foi o time que o maior investimento da Série D, e a Portuguesa tinha que ter ido, eu não digo nem ido além, porque não interessa ir além e cair fora ali nas semifinais. Teria que estar entre os 4, né? Essa é a realidade, mas o que a gente quer nem sempre acontece, né? Então, eu não sei o que a Portuguesa vai fazer, qual é o perfil do treinador que a Portuguesa está procurando. Lembrando que, né, a Portuguesa é uma belíssima vitrine no Campeonato Paulista, não adianta negar, é uma belíssima vitrine, até por isso pode montar um time bom para o Campeonato Paulista, com jogadores experientes. Ah, mas o jogador não quer vir em Série D. Não interessa a Série D, Campeonato Paulista. Então tem que fazer os contratos hoje em dia com os jogadores, você faz por temporada ou por campeonato. E lá na frente a gente vê o que vai fazer. Então, eu tenho certeza que muito jogador aí que não vai estar nos grandes aí, São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Santos, eles vão se interessar pela Portuguesa. Tem projetos muito bons aqui em São Paulo, como tem o Novo Horizontino, como tem o Mirassol, como tem o São Bernardo, sei lá, né? Agora já tenho minhas dúvidas, mas tem o nome português, a camisa portuguesa também é muito interessante para os jogadores se projetarem, quer queiram, quer não. Então, esse tem que ser o projeto da Portuguesa para esse ano de 2025, o final de 2025, para começar em 2026, e é o que eu falei, não dá para reclamar de tempo para fazer um belo planejamento, né? Lá para outubro está se prevendo a demolição lá do Canindé, a reconstrução do Canindé para a nova arena. Isso sempre traz boas energias, é só ver aí os clubes quando inauguram seus estádios, o desempenho deles. O Atlético Paranaense foi campeão brasileiro depois que inaugurou o estádio deles lá, logo no ano seguinte. Espero que o cronograma seja respeitado, né? Porque essa semana teve uma reunião na Federação Paulista lá de futebol e a Federação Paulista parece que pediu o Canindé para suas atividades aí. Vários jogos aí de categoria feminino, das categorias de base. Eu não sei como que foi feito aí, se teve algum acordo que foi feito, até porque a SAF não fala nada, né? Só manda o AB fazer videozinho pra torcida, mas até agora não veio aqui dar a cara para responder perguntas, né? Principalmente da imprensa que cobre a Portuguesa. Então a gente fica vendido, né? A gente não sabe o que está acontecendo. Então isso deve ocorrer. Se sujeita a escutar esse tipo de coisa. Foram na reunião lá na federação e o presidente da federação pediu o Canindé para os jogos que a federação vai mandar aí de campeonato feminino, categorias de base, aí vai empurrando com a barriga a reforma do Canindé e aí como é que fica? Eu acho o seguinte, sabe, cada um que se vire. Ontem, por exemplo, acho que foi ontem, o São Paulo estava jogando no Morumbi feminino. Exatamente. Use o estádio deles lá, vai lá jogar em Cotia, o Palmeiras que vai jogar no Barueri. O problema é deles, a Portuguesa não pode adiar os seus projetos por conta de futebol feminino, coisa que o valha. E isso até tem porque que ser uma se você pergunta fizer que tem que ser feita pelo conselho nessa reunião do dia 19 aí. Sim, tem que fazer isso aí. Falar, que papo é esse aí? Vocês vão começar a reformar isso aqui, não? Estão empurrando com a barriga? Até porque, não, eles têm interesse. Você vê, o maior prejudicado nessa história toda é a SAF. A Portuguesa fica sem atividade, não tem nem clima. Vamos fazer um torneio.
não faça, não tem clima. Mesmo porque não vai ter time também. Então, sabe? Então, é complicado. Porque você não consegue nem lançar a Portuguesa aí nas redes sociais, porque não tem atividade. Ah, tem a molecada, beleza, vamos apoiar a molecada, tá tudo certo. Mas não é a mesma coisa, ponto. Então a SAF vai dar essa satisfação essa semana aí para os conselheiros da Portuguesa. Com certeza a imprensa vai ficar sabendo de maiores detalhes, até porque quem cobre a Portuguesa mesmo são aquelas imprensa dirigida, né, como é o nosso caso aqui. Então, vamos ver o que vai acontecer, mas futebol feminino, com todo respeito, não encha Javari. Então vai jogar lá, vai jogar no campo do Nacional, vai, sabe? Não vamos agora nós, para fazer média com a federação, nos comprometer com o campeonato feminino. Tem lá como é que é, o Parque São Jorge, sabe? Nós não temos nada com isso. Jogando no Pacaembu. Então, o problema é deles. Agora, não tem cabimento a federação vir interferir, isso não é desculpa plausível. Vamos ver nessa semana, se eu não me engano, é depois da manhã, na terça-feira, vamos ver nessa semana o que a SAF vai falar. Mas não tem argumento que convença, nós vamos adiar o cronograma porque a Federação Paulista pediu. Não dá para engolir, sabe? Não dá. Então, é isso, né? Estava prevista na segunda-feira passada a discussão sobre a reforma estatutária, né, do qual eu sou relator, e não foi possível porque o assunto comissão de ética, né, as punições da comissão de ética e tal, foram terminar às 11 horas da noite, às 23 horas. Então, não dava nem para ameaçar de começar a discutir o estatuto, né? Será marcada uma nova reunião, provavelmente na semana que vem, ainda não está definido, para finalmente discutirmos a reforma estatutária. Com relação à comissão, eu lamento profundamente, mas muito mesmo, o tom da comissão de ética. Porque calhou, né, de ficar assim, o pessoal da oposição, então fica aquela historinha do, sabe, nós contra eles, uma punição absurda do Paulo Reis. Mas foi votado, perfeito, foi votado. Mas é um absurdo como foi conduzido. Tá lembrando muito o que a gente vê aí pelo Brasil. Então, você do lado de lá, tome-lhe 1 ano de suspensão. Você do lado de cá, uma advertênciazinha. Então vamos parar com essa palhaçada. Seria ruim que a comissão de ética começasse a ir para esse lado. E na próxima vez que se formar uma comissão de ética, vai ter que ser uma comissão de ética mista. E claramente, não adianta ficar aqui, não, a comissão de ética é isso, então, conversa mole. Vai ter que ser assim, misto, entendeu? Composto de gente do lado de cá, gente do lado de lá, e gente do meio, vai ter que ser. Porque senão ficamos com esse problema aí, como curiosamente também aconteceu com o COF. Agrupou todos de um lado. Então fica aquela disputa política que é muito ruim para a Portuguesa. Muito ruim para a Portuguesa. Nós não podemos levar as coisas dessa maneira. Sabe? É só divisão, não é legal, não é justo. Sabe? Mas o Conselho de Ética, ela é composta por quantas pessoas? 5? 5 pessoas. Mas 5 quem pessoas... vota, eles só recomendam, né? Quem vota mesmo é o conselho, né? Então, se a maioria do conselho é de oposição? Não é. Mas o que acontece, Lourenço? Quando você pesa a mão, a comissão de ética propõe suspensão de 1 ano para o cidadão, não sei o que. Porque a pessoa pode entrar no Ministério Público e acionar a Portuguesa. Aí vem o presidente da mesa falar, então vamos votar aqui, eu proponho 3 meses de suspensão, e
Se fizer isso, membro da comissão de ética, se fizer isso amanhã eu vou no Ministério Público denunciar a Portuguesa. Como assim, cara pálida? É assim que funciona o negócio? Se vocês não acatarem o que eu quero, amanhã eu vou lá denunciar no Ministério Público. Como assim? Eu não estou entendendo. Nós estamos ali para defender os interesses da Portuguesa ou para ficar fazendo politicagem? Mas os conselheiros votaram e teve uma condução errada, né? Porque foi proposto 1 mês, 3 meses ou 1 ano. Acontece que se somar o do 1 mês com os 3 meses, ia empatar. E aí teria voto da mesa. Então, olha, Lourenço, ou seja, resumo da ópera. Vamos parar de ficar tratando as pessoas, esse aqui é do lado vermelho ou é do lado amarelo? Vamos parar com esse negócio. Senão nós vamos, começa a virar uma rincha lá dentro do clube, que não leva a nada. Tanto é que a reunião começou às 7h30 da noite e terminou às 11h. Só falando de comissão de ética. Um negócio chato, desagradável. Mas tudo bem, já passamos por isso. Vamos ver as próximas que virão, né? E agora tem mais uma lá, porque cogitou-se de ganhar 5%. Cogitar. Contratos são discutidos no Conselho e são aprovados ou não lá no Conselho. E todos os itens importantes são discutidos. Então você fala, vocês são a favor ou contra isso aqui, E vota lá. Agora, vamos punir pela intenção. Complicado, viu? Tá muito complicado. Então, o Castanheira está terminando aí a gestão dele. Vamos esperar. Tem eleição esse ano, né? Sim, em novembro. Então vamos esperar que depois das eleições, que serão em novembro, que vão baixar um pouco a temperatura, né? Porque o Castanheira não vai estar mais, tem gente que odeia o Castanheira, sabe? Ficaram umas coisas assim muito pessoais. Então a Portuguesa não precisa disso. Tá? Já estão sendo feitas articulações aí para candidatos? Sim, já tem algumas articulações, a gente já imagina quem serão os candidatos, né? Sempre aparece uns assim de última hora, assim, como os salvadores da pátria, né? Vamos ver o que vai aparecer. E é isso aí, né? Vamos ter o conselho também, vai mudar o presidente, a mesa toda do conselho. E vamos ver o que vai dar, né, Lourenço? Vamos esperar aí. O negócio é assim, né? O futebol saiu do clube, né? Tá com a SAF. Política. Mas a política continua, né? Continua fervendo, né? Ei, Portuguesa, vou te falar. Bom, semana que vem a gente continua aí. Você participa lá do dia 19 aí da reunião, aí você traz o que foi falado aí da reunião da SAF, que acho que vai ser um dos assuntos mais importantes aí desta semana. Bom, estamos chegando ao final do Navegar é Preciso, aniversários da semana, mandando abraços a todos os aniversariantes, especialmente amanhã, dia 18, a Fernanda Tavares, sobrinha do Emílio, fazendo aniversário. Um beijo para ela. No sábado que vem, dia 23, o meu priminho Felipe Correia, completando 7 anos, ele que é filho do Léo e da Simone, beijo para ele. E para todo mundo que está aniversariando esta semana, um grande abraço. Muitas felicidades, saúde e proteção sempre. E estamos chegando ao final do Navegar é Preciso, mandando abraço a todos que se conectaram com a gente aqui, o Alberto Miranda, a Ângela Gonçalves, o Antônio Carlos Caldeiro, o Arthur Cabreira, o Carlos Fernandes, a Carolzinha Marques, o Edivan Rodrigues, o Fernando Antunes, a Gasparina Rodrigues, o Gustavo Paulo, o Joaquim Pereira, o Jorge Rosmaninho, o José Maria Souza, a Maria de Jesus Amaral, o Maurício Mazzoli, o Norberto Rocha, o Paulinho Marques, o Paulo Souza, o Roberto César, o Roberto Fernandes,
Virgínia Amaral, Vitalina Costa, mandar um beijo para minha esposa Grace, a dona Fátima, a Mariane, a tia Lena, a tia Marina, a Simone, o Adilson, o Miguel, o Thiago, Dona Marilena, o seu João, o Sidney, a Fátima, o Samuel Duarte, meu tio Lilo, minha tia Maricia, a Amélia, a Bruna, a Fernanda, o Neto, o Orlando, a Rosa, a Esther Sangali, o Leonardo, a Simone, o Felipe, o Vinícius, o Albano, o Márcio, minha madrinha, a Dona Maria, o Cristian, a Raquel, a Lisa, todo mundo ligado no Navegar é Preciso. É isso aí, minha gente. Vamos deixando aqui um abraço a todos os internautas que nos prestigiam e aos jornais que colaboram com as notícias, a equipe do Navegar, eu, Lourenço Emílio, que financiam por idealismo a emissão deste programa. Lembrando sempre que as colocações aqui feitas são espontâneas, democráticas, independentes, representando a opinião pessoal de cada um. Voltaremos no próximo domingo, a partir das 10 horas, ao vivo no facebook.com/Grupo Luzanet. Você pode ver esse e outros programas também no YouTube. É só dar uma busca lá por Programa Navegar é Preciso. Um grande abraço a todos, um bom domingo, boa semana e tchau! Tchau! Luzanet. Luzanet.